E aí, galera, tudo bem? Ó, começando o Galeria Pet assim, ó, conferindo o cheirinho de perfume no ar, porque aqui, hoje, o programa tá limpinho, tá cheirosinho. Hoje é dia de higiene, especialmente pros gatos. Olha só, este aqui levou o assunto bem a sério, né? Tudo bem que o aparelho ali na frente dele é um bebedouro, né? Mas parece que ele preferiu usar diferente para lavar as patinhas. Agora, este aqui, ó, tá numa outra vibe. A limpeza dele foi a seco, assim, ó, com um aspirador de pó. É mole? O tutor foi aspirando o pelo do bichano e ó o sossego dele. Tava gostando. Quem tem gato em casa, com certeza já percebeu que os gatos são animais com hábitos bem higiênicos, né? Mas por quê, hein? Gatos são instintivamente cuidadosos com a higiene. Na natureza, se livrar de cheiros fortes os ajuda a evitar predadores e não alertar as presas. Além disso, o ato de sempre estarem se lambendo serve para regular a temperatura corporal, já que a saliva nos pelos ajuda a refrescar o corpo. Eles também são extremamente exigentes com o ambiente, principalmente com a caixa de areia. Se ela estiver suja, mal localizada, o gato pode simplesmente se recusar a usar. O cuidado com a limpeza não é só questão de vaidade, você tá vendo, né? Tá diretamente ligado à saúde e ao instinto felino. E para mostrar na prática, eu fui até a casa da Luísa e dessa galera aqui, ó, a Tita, a Nina, o Dudu, o Guigui e a Antônia, que são gatos verdadeiros especialistas em higiene. Quem tem gato em casa sempre acaba falando que são os bichinhos assim mais metódicos, cheios de manias. Agora, imagina você ter que lidar com as manias de 5 de uma vez só. A Luísa passa por isso em casa. Mas me conta, são 5 hoje já bem tranquilos em casa, né, Luísa? Sim, porque eles já são todos um pouco mais velhos, já têm todos mais de 10 anos. Então já passaram da fase de filhote de destruir tudo. Sim. Mas a gente ainda tem que manter, né, a limpeza, a alimentação, tudo certinho. E a gente quer que eles tenham o maior conforto, então a gente quer sempre manter tudo limpinho e, né, do gosto deles. O que você consegue me dizer aí da sua rotina em relação à higiene e à limpeza do ambiente, até dos próprios gatos, né, que você tem que aplicar no seu dia a dia? A gente tenta escovar eles pelo menos uma vez por semana. É uma tarefa árdua, assim, porque são 5, mas a gente consegue, pelo menos uma vez por semana. A gente também tem um cortador de unha, então a gente corta a unha deles em casa com um cortador específico. Sim. E as caixas de areia é um trabalho constante, assim, mais de 3 vezes por dia, toda hora a gente tá limpando para deixar eles confortáveis. Se você tivesse que usar o banheiro e o banheiro tivesse sujo e você ficasse apertado, ia ser desconfortável. Exato. Então a gente tenta manter sempre limpo para quando eles quiserem tá limpinho, tá à disposição deles. A gente usa areia perfumada para tentar controlar o cheiro, né, que a gente sabe. E dá certo, assim. Funciona, eles aceitaram. Inclusive para retirar o cocô depois que eles fazem, você usa uma pazinha diferente também, que é para não deixar nenhum resíduo, né? Sim. A gente não usa aquela pazinha vazada, a gente usa uma que parece uma concha. Fechadinha. Porque aí a gente consegue tirar tudo, tirar o xixi, tirar o cocô. Sim. E a gente também sempre higieniza as caixas de areia. Então, uma vez por semana, no mínimo, a gente tira toda a areia, passa uma água limpa e depois seca direitinho e retorna. Agora, a respeito da escolha da areia, você falou que você já está usando essa areia tem um tempo, eles já estão acostumados. Mas você tentou outras antes? Como é que foi essa adaptação até chegar em uma que funcionou de fato? A gente testou várias e aí eles nunca tiveram muito problema com a areia. A gente sempre procura areia mais básica, a gente nunca usou nenhuma areia muito diferente. E aí a gente foi procurando alguma que desse para amenizar o cheiro, que eles aceitassem, né, que fosse confortável e que amenizasse o máximo o cheiro. Então a gente usa essa que é areia normal e perfumada. Sim, agora a gente está falando, né, minha gente, dessa questão da higiene ali por parte das necessidades fisiológicas dos bichinhos. Mas tem uma outra higiene que também é muito necessária a respeito do momento de alimentação. Por quê? A água, se estiver sujinha, ou a ração, se não for muito novinha, eles também encasquetam com aquilo que não querem, né? Exatamente. Então, a ração a gente deixa disponível para eles o dia todo. Sim.
porque são vários e a gente não tem como controlar quem vai comer, quando vão comer, então a gente deixa sempre um pouquinho para quando eles estiverem com fome, eles... E a água sempre trocando, a gente tem uma fontezinha. E mesmo com a fonte, às vezes eles pedem pra gente abrir a pia do banheiro, a pia do tanque. Então... E a limpeza da casa? Às vezes não é nem ambiente que eles usam por algum motivo especial, mas, por exemplo, sei lá, a cama, o sofá, porque eles vivem soltos dentro do seu apartamento aqui. A casa tem que estar sempre limpinha também? Sim, sim. E a gente passa bastante o aspirador de pó, porque eles soltam bastante pelo. Mas nunca foi muito trabalho, sempre bem tranquilo, assim. É um trabalho que vale a pena, né? Afinal de contas, 5 gatos, só vai ter tanto gato assim quem gosta de verdade, vale a pena, né? Eles são uma ótima companhia, então, às vezes estou assistindo alguma coisa, eles estão deitadinhos comigo, às vezes eu sento aqui para ler, eles também ficam pertinho, alguns no colo, outros no cantinho deles, mas eles são ótimas companhias. Gente, companheiros fiéis e limpíssimos. O que mais que você precisa? Tá aí o combo completo. Agora, minha gente, não adianta pensar que é limpeza só porque o bichinho tem toque, tá? Porque não é não. São hábitos necessários para garantir saúde e bem-estar na rotina deles. E isso quem tá dizendo não sou eu não, é a doutora Juliana aqui, ó, que tá ao meu lado, especialista em felinos, já trabalha há mais de 20 anos com eles. Não é isso, doutora? Sim. Agora, então, com essa experiência toda, me explica para quem tá assistindo, por que o gato é tão higiênico assim? Eles são muito limpos, né? Não gostam de nada sujo e como eles têm esse hábito do próprio higiene, né? De se limpar. Sim. A gente até costuma brincar e falar que o gato é autolimpante. Sim, né? A gente pensa na lambida principalmente, né? De que eles estão se limpando, que eles estão praticamente tomando banho ali sozinhos. Tomando banho sozinhos. Eles se higienizam, mas assim, toda vez que o gato se higieniza, na verdade, ele vai liberando os hormônios para ele poder ficar descansado, ficar tranquilo, né? Quando eles são filhotinhos, eles já aprendem tudo com a mãe. Sim. Lógico que tem um instinto, já nasce com as coisas que já vem pronto, né? A gente fala que já vem pronto. Às vezes uma pessoa que, nunca tive um gato, vou adotar um gato, fica preocupado. Como que ele vai fazer o xixi, como que ele vai fazer o cocô. Às vezes eles são assim, filhotinhos, com 2 meses, a hora que desmama da gatinha, a pessoa leva para casa, ele coloca a bandejinha e ele já sabe usar. Já é instintivo. É bem instintivo a história do enterrar, né, as fezes e tudo. Então assim, ele vai se higienizar, porque a mãezinha dá o banho neles, aquele banho gostoso, ela lambe. Pode observar quando você tem aquela gata com os filhotes, depois que todo mundo toma banho, dorme, né? Desmancha, A mãe também. A mãe também relaxa. Então é uma forma de limpeza e que acalma também. De certa forma, até uma socialização ali entre eles. Uma socialização. Né? Agora você tocou num ponto bacana, que é isso deles terem o hábito de usar a caixinha de areia, enterrar, porque... Quem não tem gato em casa, às vezes não pensa que existe essa rotina de cuidado. Sim. Porque, por exemplo, o cachorro a gente leva para passear, ele faz ali na rua, você recolhe, ou dentro de casa. Tem um cantinho, mas acaba sendo cada hora num ponto. Gato não, é metódico, é sempre ali. Por quê? Metódico. O gato, ele é extremamente assim, eu falo que eles ensinam a gente, né? Porque quem convive com eles são extremamente disciplinados. Sim. Então, por exemplo, caixa de areia, né? A indicação é sempre você tem assim, eu tenho, na minha casa são 7 gatos. Eu tenho umas 10 caixas de areia, né? O indicado são o número de caixa por gato mais uma. Né? Essa é a indicação correta quando você vai estudar essa parte de comportamento. Tem um motivo? Né? Porque, geralmente, assim, na maioria das vezes as pessoas trabalham o dia todo, ficam fora muito tempo, e aí o gato vai usar a caixinha. Se, por exemplo, ele chegou e tem um xixi... Ele já não quer. Ele já não quer. Então é uma extra por precaução. Uma extra por precaução. Entendi. Por quê? Na maioria das vezes, alguns gatos podem desenvolver o fato de começar a fazer um cocô fora do lugar. Ou segurar hora, também, né? E no caso do xixi, ele começa a segurar o xixi. Sim. E o xixi, quando começa a segurar, é igual a gente. Vai fazer uma infecção urinária em determinado momento. Ou seja, nada de deixar a caixinha suja. A gente está falando isso no caso de pessoas que acabam deixando os gatos sozinhos por um tempo. Mas quem está em casa o dia todo consegue fazer esse controle como mesmo a Luísa faz, né? Limpa e consegue deixar tudo certinho. Falou, toda hora tá limpando. Tem um tamanho certo pra gente pensar, de acordo com o tamanho do gato que a pessoa tem? Na verdade, assim, você vai escolher uma que o gato entre, que tenha conforto e caiba o gato ali dentro. Sim. Mas também a gente não pode deixar de pensar nas pessoas que moram em apartamento e o espaço é menor. Então a gente dá a ideia, deixa uma caixa na varanda, uma caixa em outro lugar
da casa. Menor, porém espalhado. Menor, mas pelo menos uma outra ou duas outras em outro local da casa. Doutora, como é que faz a escolha da areia? Porque existem inúmeras opções no mercado. Inúmeras, Então, a escolha é como a gente diz, o gato ele é independente, exigente, né? Sim. E disciplinado e muito limpo. Sim. Então, assim, o tipo de areia depende também do seu gato. Porque às vezes a gente tem assim, o cliente vai lá na loja, tem aquela infinidade, né? Aí tem aquela areia de sílica que é branquinha, que é linda, transparente. Às vezes o cliente quer aquela. Aí ele chega em casa, coloca. A hora que o gato pisa, ele pisa. Se ele não tiver uma sensibilidade de conforto na hora que ele pisa naquela areia, ele não vai usar. Sim. Então, por exemplo, você tem gato que o tutor coloca areia bem fininha, ele pisa, vai sair. Não quer, tem até nojo. Espalha aquela areia toda pela casa, não vai dar certo. Aí coloca uma areia muito grande, ele pisa, incomodou o coxinha, a patinha, Sim. ele não vai querer. Então, na verdade, você vai testando e vê a que melhor se adapta. Até funcionar. Ao controle, né, para todo mundo. Então, é super importante aspirar, né, a casa sempre pro tutor quanto pro gato. A caminha deles também. A caminha também. E porque a gente também tem pacientezinhos felinos que sofrem com bronquite. Né? Então é comum, tem gatinho que tem bronquite e esse gato vai ser prejudicial para ele. A poeira, por exemplo, a caixinha de areia nessa hora. Se for aquela areia bem fininha e é um gatinho que tem problema respiratório, na hora que ele raspar, vai subir um pozinho. Sim. Então o tutor também tem que fazer essa correlação. Né? Sobe um pozinho, ele espirra, e se ele for um gatinho que tem uma bronquite, alguma coisa, o tipo de areia pode atacar, atrapalhar. Uma vez por semana, tirar toda aquela areia, porque sempre assim, a gente coloca areia, tira com a pazinha, limpa tudo. Você acaba completando um pouquinho mais de areia para ter um nível necessário para eles, né? Sim. E aí, então o ideal deu 3, 4 dias, você já não completa mais, e daí tira cada 5, 7 dias no máximo, depende do tipo de areia, Sim. porque tem areia que vai aguentar mais e outras menos. Lava toda a caixinha, passa um pouquinho de água sanitária, que é o suficiente, seca bem e coloca de novo. Excelente. Doutora, e banho? Podemos dar banho no gato ou só as lambidas já bastam? Então, o banho é sempre assim uma questão que a gente pensa muito, né? Sim. Por exemplo, quais são os gatos que exigem um banho com maior frequência caso a pessoa acostume desde pequenininho, encontre um local adequado, que seja um ambiente calmo, de preferência onde a pessoa separe o dia do banho dos cachorros, né? Porque nos locais o maior movimento é de cão. Sim. Então já existem alguns profissionais que separam tal dia da semana, só gato, tal período, são só os gatos. Mais necessário para esses gatos de pelo longo, né? O persa, o Maine Coon, todos os gatos que têm um pelo mais comprido, porque eles vão fazer mais nó. Sim. Mas se for um gato que aceita uma escovação diária, 3 vezes por semana, que a pessoa não vai deixar ali encher de nozinho, é até tranquilo. Mas eles gostam de tomar banho, que a gente percebe, né? Que a hora que você dá o banho, ele chega em casa, ele fica relaxado também. Mas ele vai tomar o banho dele depois, porque ele vai tirar o cheiro que deixaram nele. Sim, ele vai se lamber de qualquer jeito. Ele vai se lamber todinho. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão do banho no segundo bloco do Galeria Pet de hoje, mas o importante é que a mensagem que fica é: o gato por si só é um bichinho muito limpinho e que, ao mesmo tempo, instiga o tutor a ter uma rotina mais organizada também. Organizada, Quer dizer, todo mundo sai ganhando. Sai ganhando. Excelente, é isso. Você e o gato, todo mundo sai ganhando. Então a gente conseguiu pegar o Dudu aqui para uma foto para a Galeria Pet, porque eu não vou embora sem um registro. Vamos fazer uma foto? Aqui, ó. Dudu. Que bom ter vocês aqui no Galeria Pet, pessoal. Obrigado pela companhia, viu? Ficou claro, né, que a higiene dos gatos é sinônimo de saúde. E quem monitora isso aí de perto é a Vigilância Sanitária. Em São José dos Campos, o serviço foi criado em 2001 através de uma lei municipal que garante fiscalização em diversos locais. A Vigilância Sanitária atua em restaurantes, hospitais e também em clínicas veterinárias, fiscalizando o cumprimento das normas sanitárias. No caso dos animais, o foco é o controle de zoonoses, doenças que podem ser transmitidas aos humanos. A falta de higiene pode causar infestação por pulgas e carrapatos, por exemplo, além de aumentar o risco de doenças como a panleucopenia felina, um vírus altamente contagioso entre os gatos. Por isso, é fundamental que os tutores mantenham a higiene dos pets e do ambiente. Então, precisa usar aí, né, de artifícios como banhos, escovação e limpeza regular.
Gatos são fofos, independentes e também muito higiênicos, mas nem sempre as coisas saem como deveriam, né? Estes aqui, ó, por exemplo, foram brincar no lugar errado, né? O vaso sanitário, pode isso, pessoal? Ah, não, né? E aí, quando esse tipo de coisa acontece, não tem jeito, tem que limpar. Este gatinho aqui, ó, dentro do lavatório, tava ali para tomar banho, mas pela cara dele dá pra ver que feliz ele não tava não, né? Bom, prova de que os bichanos prezam mesmo pela higiene pessoal é que eles vivem se lambendo. Mas será que só as lambidas já são suficientes para manter os gatos limpinhos? A língua dos gatos tem uma textura áspera e isso funciona como se fosse um pente natural que remove as sujeiras e os pelos soltos também. Mas atenção, lamber demais pode ser um problema. Se o gato estiver exagerando nas lambidas e chegando até de repente arrancar os pelos ou criar falhas na pele, isso pode ser sinal de estresse, de alergia ou até mesmo de doenças. Nesses casos, é importante ficar de olho e buscar orientação veterinária. E o banho com água, hein, minha gente? Se o gato se sujar com algo difícil de remover, um banho com produtos adequados pode mesmo ajudar, viu? Para trazer mais informações para vocês, eu visitei um pet shop de São José que tem um dia da semana reservado só para atendimento de felinos. Olha só. Se o banho do gato for daquele jeito que a gente está acostumado a ver em pet shop, aí minha gente precisa ter um cuidado especial, porque não vai ser igual banho de cachorro de jeito nenhum, tá? Você precisa encontrar um pet shop que saiba fazer o manejo adequado e que tenha experiência com os gatinhos. É o caso deste aqui onde eu tô, com a Adriana, que além de ser banhista, é especialista em comportamento felino, né? Exatamente. Aqui nós somos especialistas em comportamento felino e manejo de gatos. Sim. Então, isso nos dá a expertise de compreender a linguagem corporal dos felinos. Que já vai chegar desde o momento em que eles pisam aqui no primeiro momento. Exatamente. O ambiente, primeiramente, é todo preparado, né? Sim. Para que realmente o gato chegue, não tenha nenhum estranhamento. Isso, né? esteja confortável, Isso. né? Mas o importante é a gente deixar claro que, claro, o ambiente vai ser muito importante e precisa de fato ser pensado detalhadamente. Porém, minha gente, tem que ter um dia específico só para atendimento de gatos. Vocês fazem isso? Exatamente. Nesse dia não tem atendimento com cães. Sim. Porque senão vai virar um ambiente muito inseguro para o gato. E aí não vai dar certo, né? Imagina, a mistura de cheiro, às vezes o cachorro vai latir, o gatinho vai miar, fica aquela bagunça, não vai ser legal para ninguém, né? Sim, exatamente. Então o que a gente faz aqui é ambientar, né, tudo para que realmente o gatinho se sinta confortável. Então, passo 1, separar um dia da agenda só para atendimento de gatos. Isso foi feito por aqui. Hoje é atendimento só de gato. Só de gato. O passo 2 é preparar o recinto antes do banho. Sim. O que vocês fazem? Isso porque aqui nós trabalhamos com um sistema muito diferenciado, inclusive ele veio de fora, esse sistema que se chama Cat Friendly. É um sistema onde visa, é um manejo, né, onde visa trazer o máximo de conforto para o gatinho. Sim. Então a gente usa aqui feromônio, que é o hormônio que traz bem-estar para o gatinho, né? O mesmo feromônio que a mamãezinha libera quando ela está amamentando. Isso vocês colocam um olhinho essencial mesmo num difusor, é isso? Isso. E aí a gente também trabalha com óleos essenciais e ervas aromáticas, tudo dentro do protocolo de cada gatinho. Sim, quer dizer, vai ser pensado individualmente, né? Sim, Mas sim. o feromônio acaba valendo para todo mundo porque é Sim. um hormônio natural da espécie, exatamente. né? Então vocês colocam, vai soltando aquele cheirinho ali na baia antes do atendimento, antes do banho, eles já vão se acalmando. Sim, já vão ficando bem tranquilos. E quando o gatinho chega aqui também, uma baia separada para cada um. É como um hotel, um Sim. spa. Então ele ali tem um quartinho dele individual, porque Sim. ali é a zona de conforto que a gente cria para que realmente ele possa se sentir à vontade, mesmo quando tem irmãos. A gente separa um a um para que não tenha nenhuma estranheza mesmo. Sim, eles estão confortáveis. E aí você falou das ervas, eu achei interessante. Isso. Que ervas que você coloca ali? Ó, são várias, né? No protocolo de hoje, a gente usou a valeriana, o orégano, que é uma coisa bem interessante, a pessoa acha que é só para pizza, mas não, o gatinho ama. A alfazema. E a macela também. E a macela também.
Que então, legal. hoje o protocolo foi esse. Cada dia é um protocolo diferente. Sim. Então, pode ter várias coisas. Manjericão, então são vários, né? De acordo com o protocolo que a gente manda uma anamnese para o tutor e aí a gente vai analisando aqui mesmo para ver o que a gente vai usar, que vai funcionar melhor para o gatinho. Exato, é que transforma realmente o ambiente em algo gostoso, aconchegante. E também não é só deixar ali 5 minutinhos e já bora pro banho. Exatamente. Tem o Aí é tempo que tem do o gato. pulo do gato. O pulo do gato. O pulo não, o banho do gato. Então a gente vai pegar e eles vão ficar ali nesse tempo. Sim. E o tempo é deles, gente. Gato é rei, não tem jeito. Não é aquela coisa, agora vamos lavar esse. Não, nada de pressa, porque qualquer sinal de pressa representa para ele uma insegurança. Sim. Então ele vai ficar em alerta. Então não pode, a gente tem que estar zen. E aí eles vão ficar ali. Quando a gente começar a dar um sinalzinho que ele está bocejando, sei lá, mas dormindo mais relaxado, aí já é hora da gente dar início ao protocolo. E aí, primeiro passo, antes de água, cortar a unha. Cortar as unhas. Ah, Então a gente vem pra cá, né, traz o animalzinho pra cá primeiro, também é preparado da mesma forma lá dentro, aqui para não haver estranheza, Sim. né? E aí a gente, lógico que a gente vai usar toda essa parte da segurança, que são as guias, né? eles ficam com a guia pra não fugir, pra não correr. Para não ter nenhum perigo, porque o cachorro também usa, né? Sim. Então a gente precisa usar a guia como medida de segurança. E depois, água. Corta e água. Aí é a parte mais difícil, fala a Aí é a verdade. parte mais difícil. Porque não é todo gato que é fã de água. Não é todo gato que é fã de água. E aí? Mas a gente já deixa a água numa temperatura própria para gatos, né? Que não pode ser nem muito quente, nem muito fria. Sim, morninha. Mais ou menos a temperatura da água, da lágrima. Olha Da que lágrima. interessante, é. Olha. Como um bebê. O bebê, quando você vai fazer a temperaturinha dele, que é nenenzinho, é o mesmo tipo de temperatura, o mesmo grau. Sim. E aí a gente coloca a espuma do banho, as ervas também. Só que o gato, ele não gosta muito do esguicho. Então a gente tem que dar o banho de De tigelinha. Olha só. em alguns momentos. Depois que ele já está mais tranquilo, a gente começa a usar também o chuveirinho. Mas é tipo assim, nesse primeiro momento, para não ter aquele impacto e o gatinho começar são a estressar. etapas, né? Tem que ir aos poucos para ninguém se estressar e o banho realmente ser bem feito. Aí você usa alguns produtos. Que produtos que você costuma usar? Shampoo específico para gato, com certeza? Sim, específico para gato. A pele do gato, ela tem muito mais oleosidade. Só que tem que ter um equilíbrio desse produto para realmente não fazer mal para a pele dele, né? Então a gente precisa tirar realmente esse excesso sem agressão. Sim. Então é a principal. E questão de cheiro, porque quando a gente fala de banho em cachorro, que é o que o pessoal mais está acostumado a ver em pet shop, a gente já fica pensando, não pode ser nenhum shampoo com um cheiro muito forte, porque pra gente é uma delícia, o bichinho cheirosinho, sim. mas às vezes aquele cheiro perfumado demais não é gostoso pro animal, né? É. Então, eles estranham, com certeza. O que a gente faz aqui? A gente adota a não usar nada cítrico em gato. Porque gato não pode. Primeiro que ele não pode se intoxicar, real. Sim. E segundo que ele vai ficar muito agitado. Vai Sim. fazer realmente mal para ele. Sim. Inclusive até tem que tomar um cuidado até na hora de perfumar. A gente não perfuma direto. É sempre na mão e passar muito Sim. leve. Porque eles são autolimpantes. Sim. Né? Então eles se lambem o tempo inteiro. Então se não for uma coisa muito própria para eles, vai fazer mal depois. Uma outra coisa que eu vi que vocês usam é uma luz azul que fica ali. Pra que Sim. serve ela? É para deixar ele tranquilo, né? A gente trabalha com a Cromoterapia? Com a cromoterapia. Legal. É que hoje a gente está sem, mas a gente também trabalha com a musicoterapia. Sim. Então é todo um ambiente propício Pra realmente relaxar. para eles ficarem confortáveis. Agora, Adriano, uma parte que não vai ter como fugir, porque vai ter barulho e talvez seja um pouco incômoda, é a secagem. Sim. Como é que faz? Como eles já passam por todo esse processo, quando chega na hora da secagem... Eles já estão desmontados. Já estão desmontados. A gente não tem problema com a secagem, só que a gente não usa o soprador, somente o secador. Entendi. Porque o soprador, ele sopra, É um barulho mais alto também, né? É mais alto e é mais agressivo, então a gente demora mais, mas a gente só usa o secador. E aí, depois do banho todo, pode colocar bandaninha, pode colocar aqueles adesivinhos que coloca igual coloca em cachorro também? A gente segue o protocolo do tutor. Vai de acordo com o tutor. Claro que os brilhinhos, a gente não exagera demais, porque o gato ele é muito primitivo ainda. Ele tem muito pouco tempo de convívio com o ser humano. Sim. Então ele pode estranhar, ele pode comer, né?
Sim, Então, ou seja, aquela coisa, né, minha gente? Vai ficar lindo, vai ficar fofo, chega em casa, tira a foto, posta nas redes sociais e já arranca isso tudo para ficar mais confortável, o ideal. né? Vai garantir o registro. Você já viu o gato de roupa? Ele anda pra trás. Ele não anda de roupa igual cachorrinho. Pois é. E até cachorro tem uns que não gostam, então. né? Enfim, tem que ficar ligado no bem-estar do seu melhor amigo. E vai ser normal se mesmo depois do banho o gatinho chegar em casa, se lamber todo, sair se esfregando em parede, isso é normal? É normal, mas não é recorrente. Não é uma coisa tipo assim, 1 em 1 milhão. Sim. Mas é o que eu falo pra você, se não for o produto adequado e não tem essa de, serve pra gato e cachorro, é só pra gato. Porque acaba, é a história, né? Gato não é igual ao cachorro. Se não for tudo muito específico, pode haver algum problema. Perfeito. Então é isso, minha gente. Se for levar o gatinho no pet shop, saiba escolher o lugar que seja realmente preparado para recebê-lo, né? Só assim seu bichinho vai ficar limpinho, cheirosinho, porém com bem-estar também garantido, né? Não adianta nada ser só perfume. Tem que ser perfume e bem-estar. É uma dupla que não vai falhar. A Cacau, que foi a nossa modelo de banho, ó, já tá cheirosinha, limpinha, perfumada, emperequetada. A gente tem que ter um registro para nossa Galeria Pet, né? Com a Cacau e com a equipe toda do Pet Shop. Vamos tirar uma foto? Bora. Olha aqui então, galera. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês participarem aqui do Galeria Pet, viu? E para finalizar, mais algumas participações, mas desta vez do pessoal que assiste o programa e seus gatos, é claro, né? Começando aqui, ó, por esta família linda, as gatas Tiana e Meinha, com os tutores Mariana e Rodrigo. O Rodrigo, inclusive, trabalha aqui na TV Câmara São José e foi ele que trouxe a sugestão do programa de hoje, viu? Isso porque ele entende tanto do assunto areia de gatos que ele é praticamente um especialista, viu? Valeu, Rodrigo, pelo tema, pelo trabalho aqui no Galeria Pet, claro, por cuidar também dessas duas gatinhas lindas aqui. Agora, seguindo, a Morgana é a gatinha do Jefferson e ele me contou que ela é muito exigente com a limpeza, viu? Até depois de receber carinho, ela já começa a se lamber toda, quase que ela estivesse se recuperando ali, sabe? Recuperando os pelinhos dela. É diferente. E para fechar, as gatas da Jéssica são elas Ágata, Alice, Luna, Bia e Juma. 5 gatas e todas elas muito higiênicas. A Jéssica disse que as gatinhas não gostam nem de ficar em cômodos que tem muita poeira ou coisa assim, viu? A caixa de areia, você já sabe, né? Elas só usam se tiver limpíssima. Obrigado pela participação, Jé, e de todas as gatas também. E você que está assistindo, hein? Obrigado pela sua companhia também por mais uma semana. A Galeria Pet de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Tchau!